Este canal, Talk Flow, não é um canal oficial do Flow Podcast, porém ele é licenciado, tem a nossa aprovação. E eu queria agradecer ao Talk Flow, que acho que parte foi culpa dele. Porque todo o corte que ele faz, ele coloca bota lá. o Apoia-se, eu acho que tem funcionado. Obrigado, mano, todo mundo que tá vindo aí, novas pessoas no Apoia-se. Verdade, eu não mandei um salve aí, mas chega nos e-mails ali, a galera chegando nova aí. Obrigado pela moral. Agora você falou da questão se todo mundo fosse armado. Como eu falei pra vocês, pra toda questão social existe um episódio de South Park que explica. Tem um episódio de South Park que libera arma pra todo mundo. Já assistiu esse? Não. Assiste, é muito bom. Todo mundo tá armado. Aí o que acontece? Aí, sei lá, o cara chega em casa, né? E a mulher tá cozinhando, né? Aí falou assim, pô, mas o jantar ainda não tá pronto? Ela, não, eu tive que fazer, não sei o que, não deu tempo. Aí o cara puxa uma arma, depois de uma discussão, o cara puxa uma arma. Mas todo dia eu chego do trabalho, não sei o que, quero comer, e não tenho a comida, não sei o que, e com a arma pra mulher. A mulher, calma, meu bem, não sei o que. Aí ela puxa a arma, agora todo dia eu tenho que aguentar a sua pressão. Aí o com a arma pro outro, aí os dois, não, mas peraí, vamos conversar e tal, não sei o que. No final das contas, não tem mais uma briga na cidade. É tipo Guerra Fria, todo mundo tava armado, cara, não teve a guerra. Não funciona. Mano. Lógico que eles brincam, eles estereotipam. Ah, claro, né? eles explodem o negócio. A mensagem ao máximo. Ao máximo, mas eles têm razão. Sim, se todo mundo tá armado, você não vai ficar arrumando confusão Cara, à toa. você acha que lá em Esparta tinha roubo? Não tinha roubo, mano. Porque você assaltar um cara podia custar a tua vida. Cara, tem uma história interessante. Quando os romanos, eles invadiram o Egito, né? Eles dominaram o Egito. Isso, século I, né? Eles invadiram o Egito e tal, não sei o quê. Tinha uma coisa que era muito estranha pros romanos, que era a mumificação. Eles não achavam certo aquilo. Aquilo era uma coisa que não agradava aos deuses e tal, que era errado, era blasfêmico. Então eles fizeram uma lei. Quando eles entraram, a época ainda logo depois que a Cleópatra morreu, eles fizeram uma lei no século I. Não pode mais mumificar. Tá? Então fizeram essa lei, não pode mais mumificar. Legal. Durante 7 séculos, os egípcios continuaram mumificando. 7 séculos continuaram mumificando. Bastante tempo, né? Era Pau do cu dos romanos. Pau do cu dos romanos. Era a tradição deles. Legal. No século VII, começou o domínio árabe. Os árabes invadiram o Egito e começou o domínio árabe. E os árabes também não achavam aquilo certo, ficar mumificando as pessoas. Aí eles pegaram lá e falaram, gente, chegaram lá no Egito, eu vi que tem uma lei aqui dos romanos e tal, né? Que não pode mumificar, tô vendo que tem uma múmia aqui, outra ali, vocês estão mumificando. Então, a gente vai fazer valer essa lei, tá? É a mesma coisa, só vamos fazer valer essa lei. Se a gente pegar mumificando agora, a gente vai matar a pessoa, tá? Pararam as mumificações. Do dia pra noite pararam. Então, por que você tem que ter essa ameaça, o uso da força? Não tô falando que você tem que matar as pessoas. Pode ser feito de maneira... Você pode usar esse artifício de maneira cruel, maldosa. Quando você tem essa ameaça, mas a ameaça em relação ao bandido, se você sair na rua com uma arma, com a intenção de matar as pessoas, e a gente vê isso, a gente vai meter bala em você. Isso é o óbvio em qualquer país sério do mundo. Sim. Se o cara pensa, ele sabe disso, ele não vai cometer, ele vai pensar 10 vezes antes de cometer um assalto, de cometer um crime. Sim. Você faz isso não é pra criar uma violência generalizada, é pra que ela não aconteça. As guerras entre grandes potências só acabaram depois da bomba atômica. Tem um motivo pra isso. A Guerra Fria, todo mundo armado, não aconteceu. Por que é a Guerra Fria? Teve um tiro, todo mundo armado. Se eu soltar uma bomba lá, o cara solta outra aqui e acabou. Acabou. Endgame. Não aconteceu. Sim, isso é muito bom. Tipo, é ruim que os seres humanos tenham que ter a ameaça de morte pra fazer o certo. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque não tem mais guerras. Sim. Tá ligado? É uma bomba atômica, é algo ruim. A galera só vê a coisa na superfície. A bomba explode e mata. Ruim. Tá ligado? Mas não entende a dinâmica de poder que um objeto com essa potência causa na psicologia da sociedade humana. Sim. Que é o que importa realmente. Os objetos, eles são importantes, o quanto ele é relevante pra psicologia humana. Compreensão é uma coisa que quase não existe no Brasil. As pessoas só conhecem as coisas, mas não entendem, não compreendem. Tem um caso muito interessante, eu tava ouvindo a rádio ACBN, época que dava pra ouvir, porque ficou ruim pra caramba. Por que ficou ruim? Nossa, cara, é cada idiota falando que, pelo amor de Deus, cara, me dá até desespero, cara. Teve uma esses dias, do caso do petróleo, né? Isso é uma coisa que se perguntasse pra mim, eu tinha falado pra ele, né? Quando você tira petróleo, minerais, etc., uma pessoa, algo que, quando, entre aspas, surge num lugar, ele absorve as características daquele lugar. Então, todo petróleo, ele tem uma espécie de DNA. Isso a pessoa faz com mel. Você tem, por exemplo, muito mel falsificado. Os Estados Unidos consomem mel pra caramba. Os Estados Unidos é um baita consumidor. Mel falsificado? Mel. O cara faz xarope de milho e mistura com mel.
é muito mais barato. Meu Deus, cara. A gente compra esse também e não sabe. Não percebe. Só que os Estados Unidos consomem, acho que é um dos maiores consumidores de mel do mundo, os Estados Unidos. Os caras consomem, você vê, todo filme americano, o melzinho, no waffle e tal, né? Os caras consomem pra caramba. E eles falsificam muito mel. Então, todo mel que chega, eles fazem análise e tal, não sei o quê, e ele sabe de onde aquele mel veio. Ele sabe se esse mel veio da China, veio do Japão, veio do sei o quê. Ele sabe, porque ele mantém as características do lugar. A abelha colheu a flor daquele lugar, aquela flor nasceu num solo com essas características, ele sabe. É a coisa mais óbvia do mundo, é só você não ser um retardado, que você sabe que é possível identificar um petróleo, de onde ele veio. Quando teve esse problema do petróleo aí que vazou... Não parece tão fácil de saber de onde que vem a porra do petróleo. Não é como se tivesse petróleo pra caralho pra todo lado. Tá ligado? O Joãozinho ali tá tirando petróleo. Não, só grandes empresas tiram petróleo. Não é difícil você identificar a composição, saber uma estrutura completa de hidrocarbonetos e não sei o que e tal, você consegue identificar. Aí a mulher... Mas como a narrativa de que o petróleo era da Venezuela era ruim pro pessoal de esquerda, então a moça lá da CBN, Tatiana Vasconcelos, é uma cretina, uma mulher que pra ser burra tem que estudar pra caramba. Ela pega e fala assim, não, porque é impossível, nem a NASA, nem ninguém no mundo consegue identificar a origem de um petróleo. Ela não tem conhecimento nenhum pra isso. Ela falou por quê? Pra defender a narrativa dela. Então isso não pode acontecer um jornal como a CBN. É foda. Mas só isso acontece hoje em dia, que teve Heródoto Barbeiro, perdão. A CBN teve Heródoto Barbeiro. E agora ter Tatiana Vasconcelos né? Bom, o que eu tava falando? Mas na verdade deve ser porque quem assiste rádio é esquerdista, né? Eu ouço pra caramba. Eu não sei ele precisa ter que ouve rádio esquerdista. Seguinte, olha só, se você tá ouvindo rádio, não tá ouvindo podcast, você é um esquerdista de merda. Outra vez quem ouviu o público, o programa deles tinha um viés. Eu sinceramente não sei porquê, né? Mas vamos lá. Ela só queria falar alguma coisa e saiu a primeira merda que ela pensou na cabeça Na verdade não, ela queria como favorecer o Bolsonaro essa narrativa, ela é totalmente contra, então não interessa a verdade, interessa a narrativa. Entendi. Bom, agora lembrei que eu ia falar. Os caras estavam falando uma coisa que era muito legal, que eles queriam fazer, tipo, uma terraformação em Marte. Isso foi tema até de um jogo. Como é que chama aquele jogo exclusivo da Microsoft lá? Que você pegava as esferas, várias esferinhas. Puta, eu não sei. Eu sei que o Elon Musk já falou várias vezes sobre isso. Putz, como é que... Era um jogo com uma menininha meio amarela, com a roupa amarela. Nossa, não faço ideia. Caraca, exclusivo. É que não foi muito sucesso. É que eu não jogo console, Putz, exclusivo do Microsoft. Beleza, esqueci o nome desse jogo. Cheguei até a fazer vídeos dele e tal. É um de tiro? A menininha que fica dando tiro? Ele não é muito... É mais de resolver uns puzzles, então tinha umas esferas que achava, esqueci o nome. Alguém vai lembrar aí, escreve no campo de comentários aí. Escreve aí, vocês não conseguem ver, né, os comentários. De propósito, a gente não quer ver. Senão a gente ia descobrir qual era o jogo. Mas beleza. Esse conceito de terraformação é antigo, todo mundo sabe e tal. E aí estavam falando sobre fazer uma terraformação em Marte. A primeira coisa, Marte tem vários problemas, né? Não tem um campo magnético para proteger a gente das partículas carregadas do espaço e tal. Você não tem atmosfera, que eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto de respirar. Também gosto. Curto. Né? Você não tem atmosfera, é ruim. E fora do fato de respirar, como você não tem atmosfera, de dia faz 300 graus, à noite faz menos 50. Não sei os dados, tô falando só de exemplo. Sim, mas é um... Hã? Esse, Record, obrigado. Record, esse jogo é ruim também, não pegue não, porque não é grande coisa. Eu peguei pra jogar ele e achei ruim mesmo. Não é grande coisa. Mas tudo bem. Não é grande coisa. Jogo ruim lançando é que mais tem, né? O começo é legal, chega ali, você joga uns 5 horas, já fica um saco. Mas faltou criatividade. Mas sim, continuando. Vamos lá. Terraformar Marte. Isso. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um efeito estufa, colocar uma atmosfera pra ter um efeito estufa, porque ele absorve não deixa entrar tanto calor de dia e segura o calor de à noite. O efeito estufa é responsável pela estabilização da temperatura no planeta, é por isso que a gente tá aqui. Aí, quando ela leu essa matéria, lógico que ela não deu todos esses detalhes, ela só leu a matéria lá, e ela falou assim, pô, que legal o efeito estufa em Marte, né? Só falou isso. Que legal o efeito estufa em Marte. Aí um cara mandou uma mensagem e ela leu a mensagem, falando que era um absurdo ela falar que efeito estufa era legal e tal. Por quê? A gente tem os problemas com o efeito estufa na Terra, que fala do aquecimento e tal. Fala de ozônio, o que o cara só entendeu disso? Efeito estufa, ruim. Ele só entende o início, ele não tem compreensão. O meio todo ele não compreende. Ele é só... o ser humano tá vendo um papagaio. Ele só o que ele quer entender. Ele nem quer, ele não consegue. Tem minha narrativa. Igual você tava falando da Tatiana, eu acho. Sim, Tatiana Vasconcelos. Então, você tem minha narrativa aqui, certo? Esse cara aqui falou algo que... Vai contra a minha narrativa. Não necessariamente vai contra a minha narrativa, mas assim, tem uma perninha que daria pra entender se eu forçasse muito a barra... O cara disse X, mas se eu forçar muito a barra, daria pra eu entender Y, tá ligado? Aí o cara força muito a barra
pra Isso. entender Y. Pior que precisa ser inteligente pra forçar a barra, porque você tem que inventar várias... E assim, uma parada que eu vi é que assim, o Monark ele fica falando merda no Twitter. Falando merda. Eu acompanho. Tá ligado? Então, eu acompanho. Ele fala coisas no Twitter. E assim, uma das paradas que, assim, tem várias paradas que ele fala ali que só tá mal explicado, tá ligado? Sim. É assim, é legal, porque ele só tá mal explicado. Ele só tinha que ter. Tanto que apareceu o Monark corrigido, né? Tem o Twitter do Monark Mas é por corrigido. causa que eu sempre erro português, você nunca acerto. Não, eu sou time Talk Flow. É o Monark que quer me desbancar, ele não quer me dar a premiação no final do ano, mas Talk ele vai me Flow dar é chorando. nóis, vamos fechar, galera. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora. Pois é. Não, eu acho ótimo. E lembrando que a gente agradece também essa galera que faz... Isso aqui tamo zoando, cara. Tamo zoando. Mete bronca, pode fazer aí.